Como chegar ao sim? Essa palavra, né, de só 3 letras, uma sílaba só, tem o maior poder da humanidade. Ela pode acabar com uma guerra, ela pode unir dois grandes amores, ou se ela for transformada no não, ela pode transformar sonhos em pesadelos. Meu nome é Diego e eu falo sobre técnicas de persuasão, influência e negociação. A ciência do sim. Então, é complicado conseguir o sim muitas vezes, né? Quando o santo bate, aquela primeira impressão é muito boa, seja em qualquer processo de vendas, de um objeto, de um serviço ou de uma ideia, aí é meio serviço feito, né? Mas e quando aquela primeira impressão ela não é suficiente para o santo bater, né, para ficar uma boa impressão? Aí tem que ser construído um caminho para o sim. E eu construí um caminho que dá muito certo, não só nos meus negócios, mas em todos os clientes que eu presto consultoria empresarial aqui. Eu chamo da Rota do Sim. E ele é composto por 5 passos. Então pega papel e caneta aí, que a gente vai para uma aula hoje bem prática, que se você empregar ela no seu negócio, com certeza vai fazer muita diferença. O primeiro passo é a criação da oportunidade. E a oportunidade, ela pode ser criada de 3 grandes formas. A primeira forma, e eu acho que independente do marketing digital, até me desculpe aí os signatários ferrenhos, sempre será o network. O network, para mim, é o maior abridor de portas da humanidade. Então, uma criação de oportunidade é o network, a sua rede de relacionamentos. Os chineses, eles até usam uma expressão que eu gosto muito, que é o guanxi. Os chineses, eles são diferentes de fazer negócio que os americanos, né? Eu tenho um cliente chinês aqui no escritório e antes de fazer a proposta para ele, eu pesquisei a cultura e achei bem legal. Para o americano, o time is money, né? Ele não quer muita conversa, ele quer saber ali os benefícios do seu produto ou serviço e fechar o negócio na hora. O chinês não. O chinês ele quer conversar sobre sua vida, sua família, antes de falar sobre o negócio. Então o relacionamento é muito importante. E a estruturação de uma rede de relacionamento focada para o lado business é extremamente importante. Eu vejo várias pessoas que têm uma potencial rede de relacionamentos que não é utilizada. Ela tem vários amigos que não sabem o que elas fazem. Então, divulgue para os seus amigos aí, para as pessoas próximas, com o que você trabalha, explica como que funciona o seu trabalho, explica quais são seus clientes sonhos, as pessoas que você quer encontrar, que você precisa, divulgue o seu trabalho. Só assim você vai criar uma rede de network bem estruturada. E existem outras 2 formas de criar oportunidade. Através do Google e do YouTube e através das mídias sociais. Qual que é o pressuposto do Google e do YouTube? Quem vai no Google e no YouTube, eles fazem pesquisa. Então é uma oportunidade passiva. A pessoa está buscando por aquele produto ou serviço. Você pode aparecer de forma orgânica, aí pressupõe uma criação de conteúdo, né? E pressupõe também mais tempo, ou você pode aparecer de forma paga, através dos ads, né? Dos anúncios. Então no Google tem os anúncios por palavra-chave, por long tail, que é a cauda longa, que são frases maiores, e nas mídias sociais, a lógica é inversa. Você não aparece para quem está te procurando, mas você aparece para quem você caracteriza. Então você aparece para um nicho específico, você aparece para uma idade específica, você aparece para uma região específica. Então esse é o primeiro passo para você conseguiu sim criar uma oportunidade. E depois de criada a oportunidade, você tem que fazer a abordagem. Esse é o segundo passo na conquista do sim. Você tem que sair da sua zona de conforto e se expor para o seu potencial cliente.
E essa fase é a fase onde as pessoas mais encontram dificuldades no processo comercial. E não é à toa, né? Um dos maiores medos humanos é de se expor e de ter uma visualização negativa do outro, né? De não ser aceito. Mas o que eu digo para os meus alunos é que você tem que ir atrás do seu não. Primeiro, o não ele só vale se ele vier de alguém que é decisor. Se o não vier de um não decisor, ele não vale nada. Então você tem que saber quem está te dizendo o não. Segundo, se você escutou de fato o não, você tem que entender os motivos desse não, para ver se esses motivos eles te dizem respeito. Porque às vezes esses motivos eles não te dizem respeito. E às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar pelo seu serviço. Então você não tem que melhorar em nada nesse caso. Ele não era seu nicho de atuação. Mas quando não diz respeito a você, ele é extremamente importante. Porque ele te faz aprimorar. Eu brinco aqui nas minhas empresas que a gente permite erros, só erros inéditos. A partir do momento que você viu o motivo de um erro, ele é um grande professor. As vitórias, elas costumam ensinar pouco, mas as derrotas, quando assimiladas, elas são as melhores professoras. Então, beleza, quebramos a barreira, vamos fazer a abordagem. O que utilizar na abordagem? Primeiro, o objetivo na abordagem ele tem que ser único. Lógico que ele vai variar de acordo com o seu segmento. Se você vai fazer uma venda que é uma venda mais complexa, você não vai abordar e já fazer a venda. Aqui, por exemplo, no escritório de advocacia, a gente faz a abordagem visando o agendamento de uma visita. Então, qual que é o meu objetivo nessa abordagem? Agendar uma visita. O meu objetivo é esse. Então, você tem que ter um objetivo único na abordagem. Não tenta falar demais da história da sua empresa, de como você chegou até ali. Não, você tem que despertar o interesse com um objetivo único na sua abordagem. E nesse momento, anota aí, o que é muito forte é a influência de terceiros. Isso é extremamente forte. É difícil a gente assumir, mas a gente é muito influenciado por outras pessoas. Então, quando eu ligo aqui para uma empresa de engenharia e falo que um serviço meu está sendo muito bom para um concorrente dele, parece que liga uma luz na hora, sim, no cérebro e que ele quer escutar. Então, a influência de terceiros é muito importante nessa fase da abordagem. E outro insight muito importante aqui, fazer pergunta fechada. Existem duas formas de fazer pergunta: perguntas abertas e perguntas fechadas. A pergunta fechada é uma pergunta de múltipla escolha. Eu ligo para o meu prospect e falo, você teria disponibilidade para conversar amanhã às 10 ou depois de amanhã às 14? Ele já é induzido a escolher entre esses dois horários. Se eu viro para ele e falo, que dia você quer conversar? Abre um vácuo mental onde ele fica perdido e ele tende à procrastinação. Ele vai virar para mim, Diego, eu vou pensar e te falo. Pronto, você perdeu sua oportunidade de sair com sua missão cumprida na segunda etapa. Entendeu? Então, utilize perguntas fechadas na abordagem, utilize influência de terceiros e tenha um objetivo único. Aí você passou do segundo passo. O terceiro passo, a anamnese. O que é a anamnese, né? Quando você chega numa urgência de um hospital, você passa por uma triagem. Essa triagem é um diagnóstico prévio e é esse o terceiro passo. Você vai entender quais são as necessidades do seu prospect. As vendas, elas estão muito mais ligadas a interpretar as necessidades do que a ter um grande discurso de venda. Porque escutar sempre vai fazer você fazer uma melhor proposta. Porque quando você chega com um discurso já feito, você nunca vai conseguir abraçar a necessidade do seu cliente. Então, no momento de anamnese, no terceiro passo, faça perguntas abertas. Entenda as necessidades, as dores, os desejos. Aproxime-se emocionalmente do seu cliente e desvende o que de fato ele está procurando ali. Só assim você pode passar para o quarto passo, que é a elaboração da proposta. Na elaboração da proposta, você tem que fazer uma proposta múltipla. Uma proposta múltipla é a que contempla mais de um tipo de proposta.
Eu gosto sempre de apresentar 3 tipos de propostas. Porque o seu cliente potencial, ele sente que ele está fazendo parte daquela construção, que ele tem um poder de escolha daquilo. E com 3 propostas, você consegue fazer também uma ancoragem de valor, que isso aí vai ser papo para um outro vídeo. Muito importante na proposta também é colocar uma validade, para você gerar um senso de urgência. Mas uma validade, ela não vale nada se ela não for cumprida. Então põe uma validade de 7 dias. No último dia, você entra em contato falando que a proposta vai perder a validade naquele dia. No dia seguinte, você já manda uma mensagem falando que ela não tem mais validade, que terão que iniciar uma nova negociação, se for o caso. E o último passo é o fechamento. No fechamento, que é o contorno das objeções, que é as discussões propriamente ditas, utilize a influência de terceiros e utilize o medo e o desejo. As pessoas só consomem por causa dessas 2 premissas emocionais. Se o medo ou o desejo eles estão baixos, a pessoa tende a procrastinar. Para que ela vai tomar a decisão? Para que ela vai tirar dinheiro do bolso? Então você tem que conseguir despertar no seu possível cliente o medo ou o desejo que o seu produto ou que o seu serviço vai suprir. Só assim você vai conseguir chegar ao sim. Então, espero que tenha contribuído para o seu processo comercial. Não adianta nada assistir o vídeo aqui, não aplicar a sua realidade. E também ajuda o canal, segue a gente, não deixa de se inscrever, deixar seu comentário. É muito importante para a gente na construção aqui do nosso conhecimento e ótimos negócios aí para você.